Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Professor Carlos Evangelista, especialista em legislação, e hoje nós iremos estudar o tão importante, temido, famigerado RDPM, Lei Complementar 893 de 2001. Olha só, antes de começarmos, o que eu sempre falo para os alunos: estudar a legislação policial, a legislação interna da Polícia Militar é simples. Por que que eu digo que é simples? Porque a sua banca, ela cobra exatamente aquilo que está na lei. É Ctrl C e Ctrl V. Então, se você faz uma leitura certa, uma leitura intensa do conteúdo, você vai acertar. Diferente de quando você está estudando o direito em si, Código Penal, Direito Constitucional, Processual Penal. Por quê? Porque aí também eu tenho que estudar o entendimento, o posicionamento, certo? Na legislação interna da polícia, assim como essa do RDPM que nós estudaremos aqui, não tem segredo. Você leu a letra seca, interpretou ali a questão, você vai acertar. Só não pode deixar de estudar. O problema é que, infelizmente, muitos alunos deixam de estudar o conteúdo por às vezes achar até fácil, e quando cai uma questão um pouco mais complexa na hora da prova, ele erra. Erra aquilo que não poderia errar, tá bom? Então é isso aí, vamos estudar o RDPM agora. Vou fazer um estudo bem minucioso. Vou fazer o quê? A leitura, e dessa leitura eu vou interpretar junto com vocês, porque é de fato o que vai cair. É assim que cai, tá bom? Então não vou ficar fazendo, juntando muita coisa, não. Vou ler o RDPM com vocês, nós iremos interpretar juntos. Eu irei grafar aquilo que é mais importante e vou te pedir uma coisa. Da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, grifando, marcando, fazendo anotações, eu vou te pedir um favor, faça isso também. Faça assim também. Vocês vão ver que o estudo vai ficar mais fácil. Por quê? Olha só, eu tenho dois modos de estudo: o estudo passivo e o estudo ativo. Hoje, pós-pandemia, com a tecnologia, ficou muito fácil fazer o estudo passivo, que é aquele que a gente faz ouvindo com fone de ouvido, dirigindo, fazendo qualquer outra coisa. Agora, o estudo ativo é aquele que você escreve junto, você risca, você marca, e isso é comprovado, tá, pela neurociência. O estudo mais efetivo é o estudo ativo, que é aquele que você escreve, tá bom? Que você risca. E quando você faz isso, você manda sinapses para o seu cérebro, mostrando que aquilo de fato você tem que guardar. Então isso é muito importante, tá? Então, sem mais delongas, vem comigo e vamos lá estudar o tão famoso RDPM. Então vem aqui, olha só. Lei complementar, vamos lá, ó, Lei complementar 893 de 2001, RDPM, que é nada mais, nada menos que o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, certo? Olha só, acabei nem falando aqui, mas vou falar agora. Por gentileza, me siga nas redes sociais. Olha só, meu Instagram. Quase sempre eu estou postando vídeos de conteúdos interessantes que com certeza vão te auxiliar muito na hora da prova, tá bom? E já deixa seu like aqui no YouTube para que esse conteúdo, que é muito importante, seja propagado para cada vez mais pessoas. Beleza? Vamos lá então. Olha só, vamos iniciar.
Sem delongas. Primeiro assunto, olha só que interessante. Hierarquia e disciplina são as bases da polícia militar. Sem segredo, ó. Hierarquia e disciplina são as bases da organização da polícia militar. Geralmente eu faço até um desenho aqui, vamos ver se eu consigo fazer. Para quê? Para mostrar para o aluno como é simples, né? Olha só, pegar uma caneta. É mais ou menos assim para você imaginar, ó. Então, vamos fazer um pilar, um outro pilar aqui, mas era para estar do mesmo tamanho, né? Mas tá bom. Olha só, e aqui nesse pilar eu tenho, tá bom? E aqui eu tenho, ó, a polícia, polícia militar, certo? E quais são essas bases aqui? Que aqui estão, ó. Aqui seria então a hierarquia, certo? Ó, que legal. A hierarquia e aqui a disciplina. Ou seja, olha só, a hierarquia e disciplina é a base da organização da polícia militar. E por que isso? Isso daqui advém, ó, isso daqui não é invenção do RDPM não, tá? Isso não é invenção do RDPM. Isso tá lá no artigo 42 da Constituição Federal. Da Constituição Federal, dizendo que a hierarquia e disciplina é a base das instituições militares, das polícias militares. Então, se você for na Bahia, Nordeste, qualquer polícia militar em âmbito nacional, a hierarquia e a disciplina são as bases dessas instituições militares. Isso por quê? Porque é assim nas Forças Armadas, no artigo, lá no artigo 142, artigo 142 da Constituição Federal, fala que a hierarquia e a disciplina são as bases das organizações militares. Então, isso não é invenção da polícia militar, tá bom? A hierarquia e disciplina, então, são princípios, são garantias para que a instituição militar funcione de maneira mais célere, de maneira mais efetiva, de maneira mais ordenada, tá bom? Essa é a base da organização da Polícia Militar. Isso daí não tem segredo, certo? Então vamos lá para o próximo tópico. Estão sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar. Olha só, vou vir até aqui para outra câmera. Olha só, essa talvez seja o tópico mais importante, o campeão, o ponto nevrálgico do RDPM, porque em toda prova cai isso daqui. E infelizmente eu vejo diversos alunos errando. Isso é fácil, isso é decoreba, não pode errar, tá bom? Então volta aqui comigo. Olha só, estão sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar. Quem está sujeito ao regulamento da Polícia Militar? Olha só, o militar, o sujeito ativo. Ó, o sujeito ativo. E quem é o sujeito ativo? Aquele que ainda está exercendo a sua função na instituição, na corporação. Aquele que pode ser escalado, aquele que está lá de prontidão, que está lá na escala de serviço. Esse é aquele que está no serviço ativo. Contra esse não tem muita dúvida, né? O próximo, os militares da reserva remunerada. Aqui já é importante você se atentar, porque diferente, ó, militar da reserva remunerada, olha só, é diferente do militar da reserva, tá? Militar da reserva não remunerada. Remunerada, tá?
Você vai entender aqui, né? Ó, então o militar da reserva remunerada é diferente do militar da reserva não remunerada. O militar da reserva não remunerada, que é este aqui, ó, este aqui, vou até colocar aqui, ele não está sujeito ao RDPM. RDPM, tá bom? Então, o militar da reserva não remunerada, ele não está sujeito ao RDPM, mas sim o militar da reserva remunerada, que é aquele que se aposentou, certo? Foi para a reserva, 35 anos de serviço, né? Antes era 30, agora 35 anos de serviço. Tem alguns que estão pagando um pedágio, mas enfim, esse ainda recebe o salário da Polícia Militar e tudo certinho. Então, esse está sujeito ao regulamento disciplinar da Polícia Militar. Qual que é o outro? Qual que é a outra categoria que também está sujeita? Os militares reformados, que são aqueles ou que se acidentaram na instituição ou que após o tempo de a idade prevista na reserva vai é reformado. E aonde que está essa diferença? A diferença principal do militar da reserva e o militar reformado é que o militar da reserva ele ainda pode ser designado para o serviço ativo. Isso foi alterado em 2017, por quê? Porque antes de 2017, apenas o oficial ia para a reserva. Então, a depender do motivo, e tem lá explicando no Decreto-Lei 260/70, está lá explicando os motivos que pode acontecer a reversão para o serviço ativo. Mas, enfim, hoje o praça também vai para a reserva. Então, eles ficam lá até 60 anos, passou esse tempo, automaticamente vai para a reforma, tá bom? Essa é a diferença do militar da reserva e o reformado. O da reserva, ele fica lá na reserva, o próprio nome já diz, mas ele pode ir por serviço ativo novamente, em uma das condições lá elencadas no decreto-lei. O reformado não, é inatividade já por si só e ele não pode retornar ao serviço ativo, tá? E qual é a outra categoria que está sujeito ao RDPM? Os agregados. E o que é o agregado? Agregado, conforme a Lei 6880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares, e também eu tenho, né, lá no decreto 260/70, perdão, no decreto-lei 260/70, que os agregados são aqueles que estão na inatividade temporária. Vou até escrever isso daqui, ó. Agregado é a inati- inatividade, inatividade temporária, certo? Olha só, você tá vendo? Vocês estão vendo que eu estou escrevendo a todo tempo? Porque eu quero que vocês escrevam isso também, tá? Eu não estou escrevendo à toa, é para você ter isso no seu caderno. Você tem que ter um caderno forte aí para te auxiliar. Por quê? Porque depois que é sempre assim, nós acabamos de escutar uma aula. Quando nós escutamos a aula, se a gente for resolver 10 questões, a gente erra uma e olha lá. Só que conforme vai passando o tempo, nós vamos esquecendo. Isso é normal do ser humano. Obviamente, tirando algumas exceções, que tem pessoas que gravam tudo, tem aquela mente fotográfica e pronto. Mas você não compete com essas pessoas, tá? Você se compete com a maioria. Mas enfim, olha só. Então, conforme vai passando o tempo, é normal você ir esquecendo o conteúdo. E eu não quero, isso não pode acontecer com você, tá bom? Você está estudando e você vai ser aprovado. Então, grafem, escrevem, façam como eu faço aqui, que com certeza vocês também serão aprovados. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho algumas aprovações em concursos públicos também, tá? E todas elas eu desenvolvi a minha técnica, que é a técnica que todo mundo que estuda para concurso segue, né?
E é você estudar, focar, se dedicar, escrever muito e vocês vão ver. É receita de bolo. Seguiu, vai vir a aprovação. Só não vem para quem não estuda. Beleza, certo? Então, vem cá, vamos dar continuidade. Olha só, próximo tópico. Próximo tópico. Ou não, continuando ainda, na verdade, né? Não estão sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar. Quem é que não está sujeito ao regulamento? Nós acabamos de ver aqueles que estão sujeitos. Agora nós veremos quem não está sujeito ao regulamento disciplinar da Polícia Militar, certo? Então, ó, não está sujeito. Quem? Primeira categoria que não está sujeita: os militares ocupantes de cargos públicos ou eleitos. Olha só, quem são? Um exemplo, um militar que está na reserva e ele recebe um convite para comandar, um exemplo, a a GCM, a Guarda Metropolitana, ele deixará de estar sujeito, porque a partir do momento que ele aceita um cargo público, ele deixa de fazer parte daqueles que estão sujeitos ao regulamento. E também os cargos eletivos, aquele que se candidata e, por consequência, é eleito. Um exemplo, o Coronel Telhada, agora o seu filho, né, chamado o Capitão Telhadinha, certo? E demais outros aí que nós sabemos que são políticos porque foram eleitos. Estes também não estão sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar, e sim estão sujeitos aos regulamentos das suas casas legislativas. Beleza? Certo? E também, qual é a outra categoria? Os magistrados da Justiça Militar. Mas olha só, vem aqui comigo. Aqui é muito importante que você entenda. Quem são os magistrados da Justiça Militar? São os juízes que prestaram concursos, nós chamamos de juízes togados. Prestaram concursos, eles têm todos os direitos de todos os demais magistrados. Estes também não estão sujeitos ao regulamento. E por que que é importante? Porque você não pode confundir com o juiz militar. Diferente é o juiz magistrado, que é o juiz de direito da Justiça Militar Estadual, tá? Juiz de direito da Justiça Militar Estadual, do juiz militar. O juiz militar é aquele que é convocado a cada 3 meses, certo? Que forma o escabinato para julgar os crimes militares próprios, tá bom? Esse não, esse é policial militar, mas ele, pela sua função de oficial, ele é convocado a cada 3 meses para julgar os praças no Conselho Especial de Justiça, perdão, no Conselho Permanente de Justiça para julgar as praças e os oficiais no Conselho Especial de Justiça. Não estou falando, não é aula de direito militar, tá? A aula de direito militar vai ficar um pouco mais para frente. Essa daqui é só para não deixar dúvida entre nós. Beleza? Então não são esses, porque estes continuam respondendo o regulamento disciplinar da Polícia Militar, porque não deixaram de ser militar. Agora, os magistrados, esses não, prestam concurso e lá fazem parte, têm todos os direitos de qualquer outro magistrado, ok? Deixa eu só marcar aqui que eu vou cortar. Ok? Então eles fazem parte como qualquer outro magistrado. Mas eu também tenho aqueles coronéis que são convocados, que são nomeados pelo governador, que são, né, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo é formado por 7 juízes. Esses quatro que são coronéis full do último posto, eles também são juízes, mas a partir do momento da sua nomeação como magistrado, que são, né, para compor o tribunal como desembargadores, estes também, a partir do momento da nomeação, eles são magistrados também
e deixam de responder pelo RDPM, tá? Então, a única categoria são os juízes militares. Esses ainda respondem. Por quê? Porque eles são militares, eles são temporários lá no Tribunal de Justiça Militar. Tá bom? Beleza? Então, essas duas categorias, os militares ocupantes de cargo público ou eletivos e os magistrados da Justiça Militar, esses também não estão sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar. Beleza? Na próxima aula, então, daremos continuidade ao nosso estudo do RDPM, exatamente da onde paramos. Eu vou parar por aqui, porque eu quero que as nossas aulas não fiquem extensivas demais. Quero que a aula seja de 20 e poucos minutos para você poder absorver todo o conteúdo. Beleza? Senhoras e senhores, até mais e um forte abraço.